Olá, Letras e Livros aqui na TV Comunitária de Brasília, dentro do projeto Brasília Mostra Cara e Cultura, como sempre trazendo aquilo que nos inspira a viver, que nos inspira a buscar a construção de um mundo melhor. Hoje eu vou conversar com Fernanda Alpino e Fernando de Carvalho, ela diretora e ele autor da peça Frankenstein, na obra de Mary Shelley. Eles integram o grupo Liquidificador, que há 15 anos vem produzindo criatividade, pensamentos, sonhos. Obrigado, Fernanda e Fernando. Como surgiu a ideia de resgatar o Frankenstein, escrito em 1818, para os dias de hoje? Você que foi o autor dessa ideia de produzir esse texto, Fernando. Sim. Primeiro, obrigado, Pedro. Prazer estar aqui para falar desse trabalho, né? Surgiu a ideia porque eu acho que o Frankenstein virou metáfora para muita coisa hoje em dia, né? Para muitos erros técnicos, né? A coisa da gambiarra, a coisa das partes, os corpos. E eu acho que aí conectou muito com o sentimento do nosso tempo, em que a gente tem informação de todos os vieses, de várias bibliotecas disponíveis online para criar um novo corpo, que às vezes é uma resposta pronta e fechada. E aí a gente faz eu comecei a pensar esse paralelo entre o corpo de carne e o corpo mental, né? A coisa que é gerada por inteligência artificial ou por qualquer outro chatbot, qualquer coisa assim. E aí comecei a escrever com a Mary Shelley em cena, que o espetáculo aí tem esse subtítulo, digamos, quase, né? Frankenstein de Mary Shelley, né? É o nome completo. Porque ela está em cena e ela vem contar como que foi a criação da obra do Frankenstein, a partir que tem 200 anos, foi em 1818, 16 ele escreveu, 18 publicou. Então, e ainda influencia tanto essa coisa porque é o Frankenstein ou o Prometeu moderno. Então, Prometeu é a coisa da técnica, do fogo, da bomba, da pólvora, né? Então, ela faz esse paralelo que na época dela ela estava vivendo a Revolução Industrial. E hoje em dia a gente está vivendo uma nova revolução tecnológica que modifica de novo aquele medo de que as máquinas vão dominar, as máquinas vão tomar os lugares humanos. E aí a gente começa a fazer esse paralelo, né? E com o luxo de a Fernanda estar dirigindo, que a gente se entende muito, e ela lendo o texto, talvez só ela poderia entender as 3, 4 camadas que a gente coloca aqui, e as referências, que são autorreferentes às vezes. Também. Fala, Fernanda, sobre esse processo são 15 anos de estrada, mas essa é mais uma obra, né? Como está sendo esse grupo, já com uma trajetória, a direção desta obra, resgatando 200 anos, 2 séculos da história? Realmente é um momento muito especial mesmo na trajetória do grupo. Não só por essa temporada, está sendo, né, no CCBB, que é uma casa que recebe artistas do país inteiro e tem muita visibilidade, mas por ser o nosso aniversário de 15 anos, eu acho que, e por ser essa obra, tem uma construção realmente de muitas camadas, como o Fernando menciona, e a gente consegue voltar ao início, de repente, quando a gente montou a Cartomante de Machado de Assis, e agora a gente e Machado de Assis estava em cena, e agora a gente bota a Mary Shelley, outra autora, em cena, 15 anos depois, e 15 anos depois a gente volta para a adaptação literária, só que adaptando os temas para os dias de hoje, como a gente fez em Outra Romântico, que é a adaptação de Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. E a gente volta para falar de tecnologia, como a gente Shelley fez. Também uma outra romântica. Mary Shelley também uma romântica, né? Então a gente volta ao tema do romantismo. E a gente volta ao tema da tecnologia, como a gente fez em Tecnomagia, em 2018. Enfim, é realmente uma peça que, de alguma maneira, resume a nossa trajetória, assim, tanto nos interesses temáticos, né, como a discussão sobre a tecnologia, mas também a discussão sobre o corpo, trazendo
alguns elementos de tecnologia em cena. Então a gente tem a primeira cena da peça acontece no celular, para depois chegar no palco, né? A gente faz essa transição da vida normal, onde a gente vive metade do tempo no celular, e a vida no teatro, onde a gente tem que largar o celular ali por 1h30. Então a gente transita as pessoas, né? Então tudo isso são coisas que a gente já trabalhou na nossa trajetória em algum momento. E agora chegar aqui e poder falar dessa mulher, né, tão visionária, que escreveu essa obra com 18 anos, e resgatar a memória dela, mas também transformar a memória dela para o nosso viés de hoje, né, a nossa interpretação de hoje, que uma pessoa com 18 anos hoje não é uma pessoa com 18 anos 200 anos atrás, né? Mas a gente consegue fazer essas transposições também na relação com o público. E aí E eu amo história de monstro. Então, assim, quando o Fernando falou, vamos montar uma peça nova, a gente ainda não tinha o aporte financeiro. Aí eu falei, sem dinheiro de novo, será? Aí ele falou, Frankenstein. Aí eu, não, eu vou ter que aceitar. Eu vou ter que falar, eu dirijo, vamos. Enfim, deu tudo mais certo do que a gente imaginava, né? Conseguimos o patrocínio, conseguimos realizar essa temporada que tá linda. Então foi uma honra mesmo colocar a obra do Fernando em cena, assim, esse texto tão cheio de camadas e que dialoga tanto com a nossa história, e tá sendo lindo. A Mary Shelley, ela construiu um personagem a partir de partes de cadáveres. Hoje, a inteligência artificial, ela pegou todo o conhecimento acumulado que está contido na rede e está construindo monstros para o bem e para o mal. Né? Assim como foi Frankenstein de Mary Shelley, que foi bom. Qual a relação da peça com esse processo de juntar, de reunir esse conjunto não de partes de cadáveres, mas do conhecimento humano? Qual a relação da peça com a espécie humana no tempo de hoje, fazendo um paralelo com o personagem de Mary Shelley? Sim, esse é um dos motes principais da peça, né? Tem isso como mote, que é a fragmentação dos arquivos mentais que estão aí pela internet, de comentários, de discussões, conversas diversas, que são unificadas em uma resposta ou em um prompt, alguma coisa que a gente tá usando como ferramenta, né? Mas a discussão principal é essa, porque o Frankenstein era feito de cadáveres, corpos de carne, né? Corpos costurados, órgãos, a gente fala muito dos órgãos e do funcionamento, e a gente começa a fazer essa relação que não é tão real, que é a relação do paralela entre o cérebro é uma máquina, é um processador, as veias são fios elétricos, o coração é uma bomba que bombeia, e a gente vai invertendo essa coisa mecânica e colocando em contraposição mesmo, assim, entre o virtual e o concreto, né? Quem é de carne, né? E quais são as coisas orgânicas, e mostrando um pouco que as coisas não são feitas só de passado, né? Quem está com o corpo vivo pode ampliar e tem um devir, né? Quem tá sediado dentro de uma inteligência só consegue dados do passado. E aí que constrói Porque não tem experiência de presente, não né? tem presente. Não vive a experiência. Então a gente faz essa diferenciação das inteligências. A inteligência que ela é só o recurso de acessar uma biblioteca gigantesca de informações e montar uma resposta bonitinha para alguém acreditar. E o recurso da inteligência que é baseada na experiência do corpo vivo. Que isso, por enquanto, a máquina não é capaz de realizar. E o Miguel Nicoleles, que é um doutor, né, um filósofo até, e engenheiro também, ele é brasileiro, ele fala isso, que não é nem inteligência nem artificial, porque a inteligência é feita de processos orgânicos, né, que a partir do corpo orgânico ela consegue gerar essas lógicas computacionais matemáticas, e precisa do corpo para isso. Então não é reprodutivo, não é reproduzível, né, no ambiente da lógica computacional.
Então a gente fala muito sobre isso, e ela não é artificial porque ela é treinada por humanos. Então a gente está numa tendência muito grande de catalogar empregos e demandas de trabalho para poder transformar em máquina, né? Então o input é feito por humanos, então ela não é artificial, ela é feita da experiência de pessoas, então é um grande plágio que tem sua utilidade, não é o caso de a gente vamos destruir as máquinas, mas a gente tem que entender que é uma ferramenta e não um Deus, uma coisa que vem por cima, uma ideologia. Fernanda, essa apropriação do conhecimento da espécie humana, que hoje é coordenada por máquinas, ela coloca em risco a nossa espécie, assim como alguns autores, Kubrick lá no 2001 Odisseia no Espaço, coisa e tal. Existe esse risco? Como esse maluco aí que hoje dirige a maior nação, que não é maluco, é um projeto de destruição. A humanidade enfrenta esse risco? Eu acho que ainda não. Eu acho que de verdade, eu acho que a gente enfrenta muitos riscos. Mas eu acho que a experiência humana é insubstituível. E eu acho que a produção artística é a prova disso. E não só... Eu vou usar o teatro porque é da onde a gente vem, mas o teatro ele promove um encontro, uma espécie de experiência aqui e agora com as pessoas que não existe equivalência ainda no mundo das máquinas, que não existe equivalência virtual. Existem os lugares de encontros virtuais onde é incrível você poder encontrar uma pessoa do outro lado do mundo, mas o toque, o olhar, a experiência corpo a corpo, e por isso valorizar a experiência do corpo, da gente entender que a gente é um corpo, né, que a gente não é um conceito flutuando no espaço, a gente ainda não tem. Eu ainda não conhecia essa tecnologia. O teatro a gente fala muito que é uma tecnologia elaboradíssima, né? Tecida durante muitos séculos, milênios, né? Então é muito construída essa coisa da contação de histórias, de passar conhecimento, de um corpo de alguém que está em cena para um corpo que está ali assistindo ou participando, né? Essa troca, né? O desenvolvimento da linguagem, né? Ou seja, a linguagem é fruto... a antropologia ainda não descobre, mas aponta como se desenvolveu a linguagem, de onde a origem não se tem. Mas tem um vídeo aqui da peça Frankenstein de Mary Shelley. Vamos ver esse vídeo para a gente continuar a conversa. O sangue. Vocês sabiam que foi em 1818 a primeira transfusão de sangue? É verdade. O sangue, ele é uma parte essencial. Eu diria... Fernanda, o que representa essa proposta de um laboratório ficcional? Nós vimos um trechinho, mas o que é isso? Um laboratório ficcional? A gente coloca, né, na dramaturgia que a Mary Shelley é uma cientista, né, da ficção. Então ela cria, muito antes do tempo, essa inteligência artificial, porque foi criada pelo humano, né? Foi criada pelo Victor no seu laboratório. Então, antes de que isso seja possível, alguém criou na ficção. Isso com várias tecnologias.
mas a gente coloca como essa situação ficcional tá dada, né? De, por exemplo, essa palestra, ou os experimentos científicos que a gente realiza lá, que não são de fato experimentos científicos, né? São cenas encenadas com uma tecnologia low-tech. Então a gente usa, em vez de aparatos tecnológicos, que de repente o cinema de ficção científica vai ser capaz de utilizar, a gente não é. A gente usa lanternas, a gente usa plástico, a gente usa iluminação, fumaça, para tentar trazer essa realidade dentro de uma coisa que muito obviamente não é aquilo, né? E na França tem muito um estilo que chama ficção especulativa, que é muito associada à ciência, que geralmente biólogos entram nesse estilo de literatura, que eles estão especulando sobre o futuro e ajudam a avançar a ciência, porque eles estão imaginando. Então, eu acho que essa obra ela inicia a ficção científica, né? É a primeira obra de ficção científica da história, o romance Frankenstein ou Prometeu Moderno. Então, é um marco, assim, e inicia esse outro estilo que é a ciência-ficção, que a gente brinca. A questão dos mitos incorporados. Por exemplo, Prometeu, pessoalmente, para mim é uma referência de vida. Sim. Porque ousou desafiar Zeus, né, e roubou o fogo e nos forneceu e a gente possui até hoje. O que são esses mitos incorporados no texto da peça? Esse mito foi incorporado pela própria Mary Shelley, né? O nome completo é Shelley, né? O nome completo é Frankenstein ou Prometeu Moderno. Frankenstein ou Prometeu Moderno. Justamente pela questão da técnica. Então, a técnica como um deus. a gente faz essa intermediação. Porque existe uma sensação hoje de seita, de acreditar na inteligência artificial como uma salvação, como uma coisa que venha como um fogo dos deuses, né? Que vai nos salvar e vai render vai render todas as tarefas humanas, o que não é muito verdade, né? Que a gente vê que gera mais situação de escravidão, situação de exploração do planeta, né? De exploração do planeta, né? E de recursos naturais, naturalmente com romance mesmo. A própria figura do Frankenstein é uma figura que ficou mitológica, né? O monstro, a criatura, na nossa cultura pop. Então, por mais que a pessoa nunca tenha chegado perto do livro para conhecer a origem, você fala Frankenstein, a pessoa tem uma imagem na cabeça. Vai ser o monstro verde lá, com parafuso no pescoço. Ou da Turma da Mônica, sei lá, do Penadinho. Tem o Frankenstein lá. Tem o musical da Broadway, que é o Jovem Frankenstein. Sim. Então tem muitos filmes e muitas recontagens, né, dessa obra. Então quando a gente vem para a cena, a gente vem levando tudo isso em consideração. A nossa Mary Shelley, né, ela tem o cabelo inspirado em uma homenagem, né, à noiva de Frankenstein, que é a personagem de um filme muito, muito famoso do Frankenstein. Então a gente vem para a cena sabendo e referenciando ou não, escolhendo o que referenciar ou não, esse arcabouço gigantesco do imaginário que as pessoas já têm quando elas chegam no teatro. Elas já têm uma coisa na cabeça delas que elas esperam. Não é uma obra original. O Fernando presenteou a gente com um texto muito denso de temas. Então foi um trabalho específico encenar isso de uma maneira que mantivesse o humor que eu vejo, ficar todos os temas e todos os climas, né? E como trazer essa discussão, que é uma discussão densa, né? É uma discussão pesada, mas manter a relação com o público, que é uma coisa muito cara no trabalho do grupo. Manter o humor, manter uma coisa que seja empolgante, divertida e que ainda assim fale das discussões filosóficas que pra gente são muito caras também nas obras. Ele já tinha muita afeição à literatura, em especial naquele período de literatura brasileira. Então era esse projeto de montar a Cartomante, né? Uma obra icônica, né? De um autor icônico, na verdade, mais do que a obra em si. A obra é bem conhecida também, mas de um autor muito, né, grande, importante para a literatura brasileira. E depois montar o Álvares de Azevedo, que também
Mas a gente tem hoje os fixos nossos, eu, Fernanda, Ana Quintas e Larissa Souza, que a gente se modifica e se move por várias áreas, realmente com nossas potencialidades colocadas nessa peça. Eu acho que a gente chegou num lugar de união assim muito bonito. Sim. Por onde vocês têm circulado, realizado as apresentações de vocês? Apenas em Brasília? Não. Ou tem circulado por onde? A gente já circulou muito pelo país em outros tempos e atualmente a última viagem que a gente fez foi para Salvador, né? Acho que sim. Foi com Tecnomagia. E a gente tem uma previsão do Frankenstein que vai ser provavelmente em agosto no CCBB Rio de Janeiro. Mas a gente já viajou para o Rio, já viajou para Goiás, Belém, Minas Gerais, BH, Salvador. A gente roda pelo país. A gente tem pelo tempo, né, pelo tanto de trabalho, a gente já tem uma capilaridade e conhece muita gente pelo país, né? A gente já é considerado assim um grupo mais nacionalizado, digamos, com início, né? Shelley iniciou dia 26 de março. Vai até quando e quais as próximas apresentações? Por enquanto, só Brasília. Por enquanto, com data marcada só Brasília, até agora, esse final de semana, dia 19 de abril, domingo. A gente fica quinta, sexta, sábado e domingo. E depois queremos mais. Ainda não tem muita coisa certa. Começa a tentar festival, curadorias diversas, né? Tentar Sescs, São Paulo, talvez. A gente vai ter as apresentações do Teatro Elétrico, né? Também, que é um curso que a gente ministra. Então vai ter a apresentação da turma de teatro avançado, do Teatro Elétrico e da turma maior de 18 anos. E a gente tem turmas iniciantes, intermediárias e avançadas, para quem tem mais ou menos experiência ou mais ou menos disponibilidade de tempo. Vocês têm uma sede que realizam as oficinas ou são espaços variados? Os espaços variam com o tempo. Fernanda e Fernando, nós vivemos um tempo que a Mary Shelley idade com um novo... Como a gente falou antes, assim, eu acredito muito que o teatro promova um tipo de encontro, um tipo de relação com as pessoas que nenhuma outra linguagem é capaz de fazer pela presença do corpo. Porque a gente é capaz de assistir um filme, 2001, Odisseia no Espaço, um filme incrível, maravilhoso, no nosso celular, aqui de bobeira, sabe? O teatro não, o teatro você tem que se comprometer com o corpo presente, você tem que pegar seu ônibus, chegar no espaço, comprar seu ingresso, esperar, sentar, e aí encontrar com a outra pessoa que vai estar lá. E aí sim você vai ter essa troca. E isso eu acho que faz uma falta danada em um tempo onde as nossas relações tem uma interferência de uma outra ferramenta, né? A gente encontra os nossos amigos, fala com eles cotidianamente nas redes sociais, num aplicativo de mensagem, mas a gente tem dificuldade, eu sinto, né, cada vez mais, de se encontrar presencialmente, sabe, sentar junto, se ver, tocar, olhar no olho, sabe, ver o suor, ver os líquidos, ver a saliva, sentir o cheiro. E o teatro promove isso necessariamente. Eu acho que estamos indigestamente digitais, né? Assim, de uma forma que o teatro se torna uma trincheira para esse lugar do virtual. Não é para antagonizar necessariamente, mas é para abastecer isso que está ficando raro, que é o encontro. Eu acho que é o mote principal do teatro, o encontro entre as pessoas, o olho no olho, né? Tem aquela coisa que você fala que vai chegar no teatro. A realidade virtual vai avançar tanto, né? Eles vão chegar no nível técnico tão avançado que eles vão descobrir o teatro. Porque é uma tecnologia mais sofisticada. Você sabe, o cinema 4D. Deixa eu te falar que já é 4D. Teatro desde sempre. O teatro, ele é milenar, né? E o papel que vocês desempenham, ele é muito significativo. Como vocês pessoalmente, cada Fernanda e Fernando, se sentem com um trabalho tão importante, tão forte como o teatro, desenvolvendo esse trabalho? Enfim, a gente faz até hoje porque a gente não sabe fazer outra coisa, né? Mas eu acho que
existe para mim um senso de propósito mesmo, assim. Eu não acho que eu esteja fazendo nada muito mais especial do que qualquer outro trabalhador desse país, mas eu sinto pessoalmente um senso de propósito em estar com as pessoas, em estar criando a partir desses monstros que tem dentro de mim e que eu encontro no outro, que eu encontro nas notícias e que eu vejo por aí, que isso precisa sair. Então eu poder fazer isso como meu trabalho é uma honra gigantesca, assim. Eu sinto uma gratidão enorme, sinceramente, por ter esse privilégio de poder colocar as minhas obsessões, as minhas angústias, para se encontrarem com as obsessões e as angústias das pessoas que vão assistir. Eu acho que Eu vou aproveitar e citar meu amor, amigo, querido José Celso Martinez Correia, que falava sempre que o teatro é um sacerdócio, né? É como um ritual mesmo, né? Em que as pessoas entram em uma comunhão, em um rito, para poder criar uma egrégora ali naquele momento, para imaginar juntos num universo, outros universos, né? Então, isso me inspira muito, essa coisa do sacerdócio, de estar fazendo algo que eu acho que é importante para o mundo mesmo. Apesar de ser micro, de ser municipal, né? Uhum. Tem outros... O Aderbal Freire Filho falava muito que o teatro é municipal. Todo teatro é local. Essa coisa de artista local não existe. Todo artista é local no teatro. Mas desse local a gente fala do mundo, né? E a gente consegue se reconhecer nos seus pares. Isso é muito forte politicamente, sabe? É um encontro, ele é muito mais do que talvez uma coisa de doutrinação ideológica, sabe? Ele amplia muito a sensibilidade das pessoas. E é sensorial, né? Ele chega primeiro no corpo e depois na cabeça, né? Depois a pessoa sai dali e vai elaborar intelectualmente. Porque ela tá ali de corpo presente, sentado junto. Um do lado do outro, de frente para alguém, ou de lado, ou no meio. Entrando ali, vivencia. Nós temos mais um VTzinho, vamos ver esse último VTzinho, e aí para a gente encerrar nossa e dar os últimos detalhes da apresentação. É possível ver que a criatura aprende rápido. Logo menos ela vai ser capaz de se comunicar. Peraí. Meu amor, o Vitor não tá aqui. O Vitor não tá aqui, só somos eu e você. Mary! 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 Isso você me orgulha com a sua inteligência. A criatura possui inteligência de sinapses rápidas. Logo menos ela vai estar pronta para antagonizar com as criaturas que dominam o futuro. Só faltam algumas atualizações. A ciência é uma das baixinhas. Conversei aqui com Fernando de Carvalho e Fernanda Alpino, do grupo Liquidificador, que estão com a peça Frankenstein ou Prometeu Moderno de Frankenstein de Mary Shelley. Obrigado, Fernanda e Fernando. Muito obrigado. Vocês estão no CCBB até domingo agora, dia 19 de abril, às 19 horas, todos os dias, de quinta a domingo. Ainda 2026. Tem espaço para assistir? Tem vaga? Só entrar no site e acha? Os ingressos estão esgotados, mas tem uma fila amiga que entra pelo menos umas 30 e poucas pessoas. Perfeito. Obrigado, Fernanda. Obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho. Pedro. Continue conosco na TV Comunitária de Brasília.